Irmãos, vou ler uma palavra, está na segunda carta de Coríntios. Paulo trazendo instruções para a igreja que estava em Corinto, capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura se fará. Cada um contribua o que segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e o pão para o alimento também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará o fruto da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz parte por nós, se dê graças a Deus. A nossa oferta, ela é também um louvor a Deus. E nós vamos fazer isso agora. Se você vai entregar a tua oferta, o teu dízimo, se você já está assim na tecnologia, acostumado a fazer isso via celular, nas laterais aí tem o QR Code, aí você pode fazer, mas que o nosso coração seja um coração de louvor. Amém? Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, terra volta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Te louvamos, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor coloca na nossa mesa todos os dias. Sentimos, Senhor, nos sentimos abençoados, providos pelo Senhor. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é aquele que coloca o pão sobre a nossa mesa. E nós te louvamos por isso. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania e o teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Agora nós queremos convidar todas as crianças aqui para nós orarmos pelas crianças. E depois parece que tem um ensaio aí, né? Que idade que é, Marcos? De 3 a 11. Vamos lá. Venha, Sara, o Judá já está aqui, ó. Vamos orar, Sara? Vamos orar? Quer? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor esteja crescendo no coraçãozinho delas, ó Deus, com a sua palavra da verdade, sua palavra de amor, Pai. Que o Senhor esteja tocando no coração de cada um deles, ó Deus, eternamente, Pai.
E que o Senhor, Pai, esse momento agora que eles vão estar, Pai, na salinha, Pai, que seja um momento de aprendizado, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o coração e a boca daqueles que estiverem ministrando eles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja teu nome para todos sempre, Pai. Amém, Jesus. Amém. Então os pais coordenem aí dos 3 aos 11. Eu desconfio que vai rolar uma apresentação para os pais. Vai? Aleluia. 3 aos 11, nem sai. Não é obrigatório, mas deve ir. Oi, Elvis, vem cá. Ó, aqui tem lugar, pessoal, aqui, ó. Tem lugar pelo meio aí, tem lugar. Quero chamar o Rafael Arroz aqui e o Luciano Denise. E chamar a família do Adelir. Irmãos, isso aqui é o Adelir, Juliana, né? Elizabeth. Ó. Não, só saber se você estava lembrando dele. O Adelir e a Elizabeth. E a família deles, né? Esses irmãos aqui, eles estão recebendo a palavra através da vida do Rafael, da Rose, do Luciano e da Denise. E daí agora nasceu a Isis, né? Nesse período aí, nasceu a Isis. E eles entenderam que eles precisam apresentar ela ao Senhor. Então, quem está apresentando são eles, né? Os pais. Mas nós vamos ajudá-los. E como igreja, nós vamos testemunhar isso. O que é essa apresentação? Os pais se comprometem em conduzir a Isis no caminho do Senhor. A palavra fala que o pai e a mãe devem ensinar a criança no caminho. E então essa é uma instrução da palavra de Deus, é uma ordem da palavra. Que a criança ela seja instruída e ensinada no caminho. E para que vocês possam ensinar ela no caminho, vocês precisam estar no caminho. Isso é fundamental. Nós sabemos que vocês têm recebido a palavra, fica tranquilo, pode deixar ela chorar. Essa é a parte dela. Mas é importante que vocês estejam no caminho, para conduzir ela no caminho. Então eu pedi para você segurar ela, e nós vamos orar por ela. Convidar o Marcos aqui. Nós vamos abençoar a Isis, vamos abençoar esses pais aqui. E, irmãos, se nós como igreja, nós também nos comprometemos para ajudar essa família. Porque daqui uns dias ela vai estar correndo aqui nas salinhas, daqui uns dias, cada irmão, cada irmã que serve aí nessas salas de aulas, vão poder tocar na vida dela, instruí-la, depois ela vai crescendo, e que o Senhor dê graça que ela cresça no meio do corpo que é a igreja, para que ela possa ser abençoada e cuidada. Em nome de Jesus. Amém? Então, você está conosco nessa oração aí. Você é a resposta dessa oração. Vamos orar? Amém. Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta família, Pai. Esta família que abriu a porta da sua casa, Pai, para ouvir do teu evangelho, Pai, e conhecer o Senhor. O Senhor deu a eles, Pai, agora a Isis, Pai, e nós
queremos, Pai, abençoar a vida da Isis, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa crescer, Pai, em estatura, Senhor, e ser uma serva Tua, Pai, segundo a estatura de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos esta família, Pai, que eles possam ensinar, Senhor, esta criança nos Teus caminhos, nos Teus preceitos, Pai, mostrando a ela, Pai, que só existe um caminho, só existe uma verdade, Pai, nesta vida. Em nome de Jesus, Pai. Nós, como igreja, Pai, nós nos comprometemos, Senhor, em ajudá-los. Ajudá-los na criação da Isis, Pai. Ajudá-los, Pai, em tudo aquilo que for necessário. Muito obrigado, Deus, por este casal. Obrigado por esta família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ah, tá bom. Graça e paz, meus irmãos. Gostei demais da música em espanhol. Põe mais música aí para os nossos irmãos cantar junto. Eles sabem mais que nós. Irmãos, hoje nós teremos batismo. Às 3 horas da tarde, o Marcos e a Tânia ofereceram a piscina para quem se encorajar a entrar lá. Mas sempre tem gente corajosa, não importa a temperatura. Então eu quero convidar vocês para estar lá, porque 2 pessoas vão se batizar. E a Clarice está aqui, e eu queria chamar o Carlos aqui e a Clarice. Carlos, nosso irmão da Venezuela, que deve ter ficado muita vontade para cantar essa música aqui, né, Carlos? Porque é a tua língua, né? E eu queria que o Carlos falasse um pouquinho da Clarice, e queria apresentar a Clarice. Ela é uma querida, não é tímida, só está tímida aqui. E a gente chama profissão de fé. Olha só, vou pegar um texto para vocês na palavra, que talvez pouca gente observa. Quando Paulo, já ouviram falar de Apolo, né? Já ouviram falar de Efésios ou de Éfeso? Quando Paulo, ele está passando por Éfeso, ele conhece Apolo. E Apolo, embora fosse eloquente na palavra, não conhecia o Espírito Santo. Ó, que coisa interessante. É naquela parte ali. Quando você abre em Atos, no capítulo 19, Paulo está em Éfeso, e ali tem uma coisa bem interessante, que fala a respeito da profissão de fé. Lá no versículo 18 que eu queria ler com vocês. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Sabe esse versículo? Por que é importante a profissão de fé? Porque é importante que quando nós nos convertemos a Cristo, a gente assuma publicamente quem nós somos. Porque senão, como existem muitas igrejas evangélicas nesse tempo que a gente está vivendo, ó, 2024, cheio de agentes secretos de Cristo. São cristãos no momento que lhes convém, mas no aperto não são cristãos. O cristianismo exige uma posição, uma tomada de decisão. O cristianismo coloca o nosso pescoço na guilhotina. O cristianismo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele põe a cara dele à tapa. E ele não está nem aí com a opinião dos parentes, dos amigos, do marido, da mulher, do vizinho. Ele não está nem aí, porque ele assume uma identidade do reino. Não sei se eu fui claro. Se você não tomar uma posição como discípulo de Jesus, você nunca foi discípulo de Jesus. E isso exige uma profissão de fé. É pôr a cara a tapa, não é, Clarice? É vir e falar, eu quero Jesus. Não interessa o preço. Nesse período que a gente está entrando agora, que o anticristo vem aí, e não se engane porque ele já está vivão, e vem aí. Se você não falar, eu sou de Jesus, não importa o preço, você vai ser engolido pelo sistema. Então, agora é com você. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor seja com cada um de vós. Irmão, a gente está muito feliz hoje dia, porque eu acredito na palavra totalmente. A palavra é teocrática para mim. Tudo que ela fala é direto para mim. Então, eu acredito que hoje vai ter festa nos céus. Por causa de que uma pessoa se arrependeu
de seus pecados e ela está querendo demonstrar ao mundo, gritar ao mundo que ela quer ser bautizada, seus pecados têm que ser lavados nas águas. Ela já confessou a Jesus, ela ama Jesus e, nossa, eu estou feliz porque veio a obra do Espírito Santo na vida dela, que o Espírito Santo está mudando muitas coisas em ela. Quando eu conheci aquela menina ali, chegou lá onde a gente trabalha com Nicolas, com Lucas, e tá Nicolas aí. E nossa, foi uma experiência. E a gente apresentou a Jesus. Aí tinha muitas confusões, as confusões que dá o mundo, né? Mas eu falei para ela uma coisa, meu conselho principal: leia a Bíblia. Ali tem toda a verdade. E orei ao Senhor, falei assim: o Senhor libera um entendimento dessa irmã aqui. Eu comecei a profetizar sobre a vida dela, sobre a vida de seu esposo e o lugar onde ela mora. Eu falei: Deus, faz daquele lugar um lugar santo, uma casa santa, um lar santo, para professar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus conquistou o coração dela. Amém. Porém, ela hoje vai dar um passo para se bautizar, né? Então, querer complementar. Saluda. Bom dia, pessoal. É minha primeira vez aqui e já vou me batizar. E vocês estão convidados para irem lá. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz e quero dizer que eu amo Jesus e que eu quero Jesus, que eu quero morrer para esse mundo e renascer para Ele. E eu sei que é isso que Ele quer também. Essa é a profissão de fé. Entendeu? Ou vocês querem que ela desenhe? Agora eu quero orar por ela e orar pelo Marcão. Vem cá, Marcão. Vem cá, Clarice, onde vocês vão? Aqui, quando o Jefferson leu a respeito da semente, da sementeira, né? Da onde tem uma raiz chamada sêmen, né? A origem. Isso aqui é uma semente e é uma sementeira. Quando o Carlos, o Nicolas, o Lucas testemunhou para você, ele fez um plantio. É uma semente. Essa semente vai virar uma floresta. Amém? Por isso que é importante que nós sejamos os semeadores da palavra. Não importa quem. Agora, quem vai fazer o crescimento é o Espírito Santo, não é a gente. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o Carlos com a sementeira. Abençoamos a Clarice como uma floresta. Eu olho para ela e vejo uma floresta. Uma floresta onde o testemunho dela vai alcançar o seu marido, o seu filho, os seus pais, os seus irmãos, os seus vizinhos. Em nome de Jesus, que o testemunho dela impacte o mundo, Pai. Em nome de Jesus, e que o Carlos possa reproduzir, continuar reproduzindo a Tua santa palavra. Eu oro pela vida do Marcos, que o Marcos nos traga uma palavra dirigida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Agora um recadinho para as irmãs. Abrace ela, se envolva com ela. Tem interesse? Sabe o que a igreja precisa? Deixa eu explicar uma coisa bem facinha para você. Nós precisamos nos relacionar. Está cheio de gente na igreja que não tem amigo. E se envolva com as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava ali meditando, enquanto o Elvis falava, a respeito do cristão, né? Colocar a cara a tapa, colocar a cabeça na guilhotina. E eu falei: obrigado, Jesus. Achei que você ia esvaziar a pauta, viu, Elvis? A gente não combinou nada, mas é sobre isso que eu queria falar nesta manhã, sabe? Deus, eu creio que no dia de hoje, nesta manhã, Ele vai requerer da gente uma posição.
uma posição que só eu posso tomar e que cada um de vocês pode tomar, ninguém pode tomar essa posição pelo outro. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. A palavra diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Outras versões diz que Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. O que é essa moderação, né? É um autocontrole, uma autodisciplina. Quantas vezes, queridos, nós temos medo daquilo que nós estamos vendo? Quantas vezes nós temos medo daquilo que nós estamos vivendo? Vocês sabem por quê, queridos, que o medo... Primeiro que o medo faz parte da nossa vida, né? Da vida humana. É um mecanismo de defesa que nós temos. Se você vê o fogo, você não vai entrar dentro do fogo porque você sabe que vai se queimar. Então o medo do fogo te afasta do fogo. Mas o medo também, em excesso, ele aprisiona as pessoas. Muitas vezes nós estamos tão focados nas circunstâncias da nossa vida que nós estamos aprisionados e nem sequer nos damos conta. Muitas vezes nós estamos aprisionados pelo medo de perder o emprego, de perder o nosso sustento, o medo de uma doença incurável, medo da morte. Queridos, e o diabo é tão astuto. Esses dias eu estava em casa e eu comecei a pensar na morte, mas não de uma maneira como eu sempre pensei, né? Ao dia que eu morrer eu vou me encontrar com o meu Senhor. Não nisso, mas eu comecei a pensar, comecei a ficar com medo de perder minha esposa, de perder meus filhos, de perder meus netos. O diabo é astuto, queridos, e eu tive que me posicionar, e tive que orar e repreender, porque aquele medo começou a me sufocar. E muitos nesta manhã aqui, o Senhor me mostrou que estão aprisionados pelo medo, assim como eu muitas vezes já estive, porque o medo ele aprisiona as pessoas. Vocês já devem ter conhecido pessoas com síndrome do pânico. Eu tive um funcionário uma vez que ele chegou a pedir demissão, porque ele falou assim: eu não consigo mais sair de casa para trabalhar. Ele ficou afastado por 1 ano, o médico deu alta para ele, e ele chegou e pediu demissão, pela síndrome do pânico. Esta semana, ontem eu estava conversando com o Jefferson e com a Liz, e testemunhando. Essa semana, quinta-feira, né, Tânia, que a Sofia estava lá em casa, né? Quinta, né? Quinta ou sexta, não me lembro. Sexta. Quem for lá em casa hoje à tarde vai ver. Eu tenho um cachorro, uma cadela, Rottweiler, adestrada, muito querida, muito mansa. E vai estar presa, vocês podem ir lá que ela vai estar presa. E desde que a Sofia nasceu, eu levo a Sofia para que o cachorro vá entendendo que ela é membro da família. Porque é assim que você ensina o animal. E a Sofia, ela chega lá em casa, a primeira coisa que ela quer fazer: vovô, eu quero ver a Nina. Eu tenho que levar ela lá no canil, pegar ela no colo, entrar dentro do canil para ela ver a Nina. Mas ela nunca passou a mão na Nina. E esta semana a Nina estava solta, a hora que ela chegou, e a Nina veio e sentou na minha frente, né? Eu falei: fica sentada. Ela ficou sentada. Daí eu falei: Sofia, você quer passar a mão na Nina? Ela falou: não, vovô. Eu falei: ah, você está com medo? Você sabe o que ela fez? Eu comecei a rir na hora, né? Ontem eu contei para o Jefferson. Ela começou a cantar: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Gente, uma criança de 2 anos, se isso não é o Espírito Santo falando com a gente, eu não sei o que é. E eu já vinha preparando essa palavra, né? E aquilo para mim foi uma confirmação. Sabe? Foi uma confirmação. Porque eu, né, falei: você não quer passar a mão porque você está com medo, né? E ela vai e canta, né? Eu não sou mais escravo do medo, sou o filho de Deus. Então, amados, tome posse dessa verdade nesta manhã. Nós não somos mais escravo do medo. Nós somos filho do Deus vivo. Amém? E eu queria passear pela palavra com algumas histórias que a palavra nos relata, que falam exatamente daquilo que o Elvis falou aqui. Pessoas que colocaram a cara a tapa, pessoas que estavam com a cabeça na guilhotina. E nós vamos ver a operação do milagre e o que Deus fez. Eu te convido a abrir
a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 8 até o 14. Essa é uma história bem conhecida da igreja, fala da viúva de Sarepta, mas é uma história que nos traz muitos ensinamentos. O versículo 8 começa dizendo assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. A gente tem que entender, queridos, que havia muita fome naquela terra. Essa viúva, ela tinha um filho, ela olhou para a circunstância daquele momento, ela tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite na botija, e o plano dela falou: bom, eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos comer e vamos esperar a morte. Porque as pessoas estavam morrendo de fome. Aí vai o profeta Elias e lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazemo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Depois vocês terminam de ler essa história na casa de vocês. Qual que foi a atitude dessa mulher? Ela foi, ela fez o pão, o bolo, né? Em vez dela comer e dar para o seu filho, ela trouxe e entregou para o profeta Elias. O que aconteceu aqui, queridos? Ela parou de olhar para a realidade e ela olhou para a verdade. A verdade era aquilo que aquele profeta tinha falado: se você fizer assim, 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 jamais vai faltar farinha, jamais vai faltar o azeite. E ela creu, porque se ela tivesse olhado somente para as circunstâncias, ela não teria dado aquele bolo para ele comer. Quantas vezes, queridos, acontece isso conosco? Esse é um dos exemplos que eu queria ler nesta manhã, mas nós temos mais. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Vocês sabem por que muitas vezes nós não recebemos as coisas, queridos? Porque nós não fazemos a nossa parte. Esta semana eu estava conversando sobre isso no grupo caseiro, né? O reino de Deus tem que haver uma ação para ter uma reação. Daí a Bia falou assim: na física é a mesma coisa. Toda ação gera uma reação, não é mesmo? A gente aprendeu isso. E no reino de Deus é a mesma coisa. Se aquela mulher não tivesse crido e feito aquele bolo e entregado na mão de Elias para ele comer, não teria se multiplicado a farinha e o azeite. Mas ela creu. Ela creu no poder de Deus. Ela creu na palavra do homem de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ver alguns exemplos que eu gosto muito. Primeiro vamos ver aqui aqueles 3 amigos de Daniel, né? Vocês conhecem a história. O rei Nabucodonosor mandou levantar uma grande estátua e chamou todo o povo para que o povo, ao toque da trombeta, se prostrasse perante aquela estátua e o adorasse. E ali nessa multidão tinham 3 pessoas
Sadraque, Mesaque e Abednego eram os amigos de Daniel, né? Daniel capítulo 3, nós vamos ler o 26, 28, o 29 e o 50. Aliás, primeiro começa no 17. Quando tocou a trombeta, esses 3 homens, servos do Deus vivo, eles não se prostraram perante a estátua. E o rei havia determinado que quem não fizesse isso seria lançado dentro da fornalha de fogo. Eles sabiam qual era a consequência, mas eles não temeram pela sua vida. O versículo 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses homens tinham convicção ou não? Sim ou não? Eu não sei se no lugar deles eu teria essa convicção, mas eles tiveram. Eles foram lançados na fornalha. Nós não vamos ler a história toda, que é longa, você pode depois ler na tua casa. O rei mandou que se aumentasse o fogo 7 vezes dentro daquela fornalha, antes de lançar eles lá. A Bíblia relata que os soldados que levaram eles na boca do forno, para lançar eles lá dentro, caíram mortos, de tão quente que estava. E no versículo 26, a palavra diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. No 28 fala assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Amados, o rei, aquele homem que tinha poder para mandar matar quem ele quisesse, deixar viver quem ele quisesse, reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa da demonstração de fé desses homens. E no 29 ele diz assim: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que quiser blasfêmia, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O rei reconheceu. E no versículo 50, queridos, aliás, no versículo 37, diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode me humilhar aos que andam na soberba. Ele estava falando dele. Ele, aquele homem soberbo que obrigou a nação a se ajoelhar perante a estátua dele. Ele falou assim: agora eu conheci aquele que pode humilhar os que andam na soberba. Esse é o nosso Deus, amados. Ele não mudou. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que livrou esses 3 homens da fornalha ardente. É o mesmo Deus que livrou aquela viúva de perecer, ela e o seu filho, de fome. Vocês já vão entender o porquê. Vá para o capítulo 6. Fala de Daniel. É outra demonstração de fé. O rei, ele fez um edital, não sei se é edital, Daniel, um dito, como é que chama isso? Um dito, né? Um decreto. O rei fez um decreto que durante certo tempo ninguém poderia orar, se prostrar e orar
a Deus. E Daniel, no versículo 10, fala assim que Daniel, pois quando soube que essa escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Havia um decreto proibindo que ele orasse. O que ele fez? Ele foi orar. No versículo 16 diz assim: então o rei, quando ele soube disso, ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Porque o rei, ele não tinha desejo de colocar Daniel na cova dos leões, mas ele foi enganado. No outro dia, no versículo 20 diz: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Mais um exemplo. 3 coisas, 3 histórias aqui que eu já contei, nós vamos falar de mais uma. Mas o que liga essas 3 histórias? Uma palavra: fé. Esses homens tomaram essas atitudes de colocar sua cara a tapa, de colocar sua cabeça na guilhotina, porque tiveram fé. E para eles não importava, eu creio que eles pensaram assim: se eu morrer, se esse meu corpo carnal aqui morrer, não tem problema. Porque a alma e o espírito não vão morrer. Jesus falou, não temam aos homens que podem matar o nosso corpo natural, mas temam aquele que pode causar a morte espiritual, por toda a eternidade. É isso, amados. Eu queria ler mais uma história muito conhecida, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. Será que tem uma alma caridosa aí que pode trazer um copinho de água para mim? Primeira Samuel capítulo 17. Essa história aqui também é muito conhecida, queridos. Davi, mandado por seu pai, ele vai encontrar os seus irmãos que estavam em guerra. Eram soldados, homens de guerra, para levar suprimentos a eles. E quando Davi chega naquele lugar, ele se depara com uma situação terrível. Havia um... Obrigado, Ali. Um só, tá bom? Vem aqui embaixo. Obrigado. Havia um gigante no exército inimigo que estava afrontando o exército de Israel. E aí, nós não vamos ler a história toda, eu vou ler algumas partes. Davi, quando chega e vê aquela situação, ele fica indignado. E ele se dispõe a lutar contra o gigante. Então, no versículo 32 do capítulo 17, diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. No 38.
E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, né? E pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Eu muitas vezes li isso aqui e falei, mas por que a Bíblia relata isso, né? Porque o cara era ruivo, jovem, ruivo e de gentil aspecto. Davi era um rapaz franzino, muito franzino, um adolescente. No 43, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi a correr ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amados, para e pensa um pouco. Qual de nós, e eu vou falar pela minha vida, havia um exército ali. Esse filisteu já fazia dias que estava afrontando aqueles homens de guerra. Ninguém se dispunha a lutar com aquele filisteu. Pelo medo, era um gigante. Aí chega um jovem franzino, magrinho, e fala assim, não, eu vou lutar. Amados, se Davi não foi levado pelo Espírito Santo a ter essa coragem e essa fé, eu não sei o que foi. Mas foi a fé. Ele sabia que não era ele seria somente um instrumento nas mãos de Deus. Porque a realidade, as circunstâncias, como o rei falou, né, você vai ser massacrado. Você é muito jovem, você não tem musculatura, você é franzino. Ele, desde a sua mocidade, é um homem de guerra. Mas Davi falou, eu vou em nome do Deus dos exércitos. Davi não olhou o problema, ele não olhou a circunstância, ele foi e venceu. Todos estavam com medo do gigante, menos ele. E é interessante, né? Que no versículo 38, 39 fala que Saul pegou o armamento que ele tinha, né? O seu escudo, a sua espada, a sua couraça, o seu capacete, e vestiu Davi. Eu imagino que Davi era tão franzino que aquilo ficou meio solto no corpo de Davi. E Davi falou, eu não consigo me mexer, eu não tenho agilidade com isso. Vocês percebem como às vezes as coisas que parecem que são boas, elas nos atrapalham? Aos olhos do rei, o rei estava fazendo um bem para Davi. Emprestando o capacete, a espada, a couraça. Parecia uma coisa boa.
Mas não era. Davi falou, não consigo me mexer. Porque não é isso que vai me salvar. Não é essa espada, esse capacete, essa couraça que vai me salvar da mão do filisteu. Quem vai me salvar da mão do filisteu é o Deus de Israel, o Deus vivo. Vocês percebem a diferença, queridos? Entre uma pessoa olhar para a circunstância e a outra pessoa olhar com os olhos de fé. Deus requer nessa manhã que nós paremos de olhar as nossas circunstâncias da nossa vida. Deus quer que nós paremos de olhar para os nossos problemas. Deus quer testar a nossa fé. Deus quer provar a nossa fé. A palavra diz que Deus prova todos quanto ama. Davi não olhou para o tamanho do gigante. Não olhe para o tamanho do teu problema. Lembre-se que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aonde o homem não consegue mais agir, aí Deus age. Você sabe por quê, queridos? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é do Senhor. E por último, não vou ler a história, mas queria só falar, né? Não posso deixar de falar de Abraão. O nosso pai da fé. Como é que eu vou falar de fé se eu não falar de Abraão? Deus vem a Abraão, ele faz uma promessa. Que ele seria um pai de uma grande nação. Que Deus lhe daria um filho. E aí nasce Isaac. E Deus chega para Abraão e fala assim, eu quero que você ofereça Isaac em sacrifício. Para pensar, queridos. O único filho. Filho da promessa. E Abraão nem um momento titubeou. Foi e ofereceu o filho. E a palavra diz que quando ele pegou o cutelo e levantou a sua mão. O anjo do Senhor falou, pare. Agora sei que você verdadeiramente me ama. Qual é o tamanho do nosso amor a Deus, amados? Queridos, eu fico pensando e olhando para esses relatos que tem na Bíblia. E eu vejo quão pequeno eu sou. Quanto que a minha fé é pequena. Quanto que eu tenho para caminhar. Nós temos que olhar para esses exemplos bíblicos, amados. E falar, Senhor, toda vez que eu passar uma prova, eu não quero ficar murmurando, eu não quero ficar reclamando. Mas eu quero ser aprovado como esses homens e mulheres da Bíblia foram aprovados. O diabo quer que a gente fique murmurando, que a gente fique reclamando, porque eu. Se é para o vizinho é normal, mas quando é para mim eu não aceito. Vocês lembram que na abertura eu li Hebreus 11, do 1 ao 3. Nós não vamos ler de novo, mas a Bíblia ela nos ensina que a fé é a certeza de fatos que se esperam. E a convicção de coisas que se não veem. Isto é fé, amados. Hebreus 11, 6 fala que é impossível agradar a Deus sem ter fé. Parece que quando a gente fala de fé, a gente fala de algo banal. Mas a nossa fé, ela é colocada à prova todos os dias da nossa vida. Todas as situações nós temos que demonstrar fé. Você não precisa abrir, a palavra diz que todas essas provações que nós passamos, queridos, elas geram benefícios na nossa vida. Vocês sabiam disso? Ah, mas como que uma coisa ruim pode gerar benefício? Vai gerar benefício. A palavra diz, e eu creio, porque a palavra não mente. A palavra é verdade. Tiago 1, 2 e 3, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Romanos 5, 3 e 4 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Vocês entenderam, queridos? Não reclame. Quando nós estivermos passando por provações, Deus está mostrando que nos ama e Ele quer nos aperfeiçoar. Nós crescemos. Eu queria compartilhar uma fábula com vocês. Douglas, pode apagar essa luz aqui e colocar. Eu já contei essa história aqui uma vez, eu sei que muitos de vocês já viram isso. Ela é muito utilizada em palestras de coaching, em empresas. Eu não sou coaching, não estou aqui para animar ninguém. Esse papel não é meu. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas é uma história que eu gosto muito, é uma fábula. Eu gosto muito. Não sei se todo mundo consegue ver aqui. Uma águia e uma galinha. Vocês já vão entender. Esta história diz que havia um camponês nos Estados Unidos. Um dia, andando pela sua fazenda, ele encontrou um filhote de águia. A mãe não sabe se tinha morrido ou não, mas o filhote estava lá abandonado. Ele pegou aquele filhote, levou para sua casa e falou: e agora? O que eu vou fazer com esse filhote de águia, né? Aí deram uma ideia para ele: põe lá no galinheiro. Põe lá no galinheiro. E o filhote de águia foi lá e começou a viver com as galinhas adotaram ele. E ele começou a viver como uma galinha. Então ele ciscava, comia milho, comia o que dava para as galinhas. E foi crescendo. E se tornou adulto. Mas ele não sabia que ele era uma águia. Porque ele foi criado como uma galinha. Um dia, um estudioso de águias soube desse camponês e foi lá. Chegou lá, ficou impressionado de ver aquela águia majestosa, né? Pulando de um puleiro no outro, ciscando, pegando milho. E ele falou: mas não pode. Essa águia não foi... Ela é uma águia, ela não pode viver como uma galinha. Aí o camponês falou: mas não tem o que fazer. Desde filhotinha ela foi acostumada. Ele falou: não, eu vou tentar algumas coisas. Pegou aquela águia, subiu no telhado do galinheiro, né? Ergueu a sua mão e aquela águia pegou e voou junto com as outras galinhas. Já viram o voo de galinha, né? O voo de galinha é um voozinho curto, né? Voou e foi lá junto com a sua família, as galinhas. Aí aquele cara começou a pensar: mas não pode. Pegou a águia, levou num lugar mais alto, foi lá, ergueu o braço, a águia pegou, voou um pouquinho mais longe, voltou para dentro do galinheiro. Eu sou uma galinha, quero viver com a minha família. A terceira vez e última, esse homem pensou, falou: não, eu vou agora tomar uma medida radical. Pegou a águia, pegou seu carro, foi no alto da montanha mais alta que tinha naquele lugar. E no raiar do sol, no amanhecer do dia, quando ele levantou a águia, e o sol brilhou no olho da águia, aquela águia se lançou no desfiladeiro e foi embora. Esse é um conto. Aquela águia, ela percebeu que ela era uma águia. Ela não voltou a viver como galinha. Aquilo despertou nela. E o que isso tem a ver conosco, amados? Tem tudo a ver. Como eu disse, eu não estou aqui fazendo palestra de coach, não é isso. Mas Deus não nos criou para termos visão de galinha. A galinha, ela só enxerga aquilo que está na frente do bico. Eu fui dar uma pesquisada, eu fiquei assustado. A águia, ela enxerga até 1,5 km a sua presa. Vocês sabem o que é 1,5 km? A águia lá no céu, ela olha 1,5 km, ela vê o ratinho lá, e ela mergulha e vai lá para pegar. A galinha só vê o milho que está na frente do bico. E o que isso tem a ver comigo, amados?
O diabo quer que eu e você tenhamos visão de galinha. Sabe por quê? Porque quando nós temos visão de galinha, a gente só enxerga a realidade, aquilo que está acontecendo. A gente não exercita a nossa fé, a gente não vê com os olhos espirituais. Nós temos que orar e pedir para Deus nos dar visão espiritual das coisas. Qual é a finalidade daquilo que está acontecendo? Muitas vezes por medo, como eu falei no início, ou por falta de fé, até mesmo falta de visão. Nós só vemos a circunstância e o tamanho do nosso problema. Mas Deus está ali, com a mão estendida. Entrega o teu problema para mim, eu vou resolver. Mas não esqueça, queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe se você está fazendo aquilo com fé ou não. Ou se você está tipo, mas dá aquela puxadinha, não, eu vou continuar controlando aqui. Que nós possamos tomar Davi, Abraão, a viúva, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todas essas histórias que eu li aqui na Bíblia nesta manhã, que nós possamos ter essas pessoas, esses irmãos como exemplo. Um dia nós vamos viver com eles, amados. Um dia nós vamos encontrar essas pessoas que a Bíblia relata. Eu não sei se você crê nisso, eu creio. Nós vamos ter uma eternidade inteira para sentar com essas pessoas e conversar. Daniel, me conta, como é que foi lá? A hora que você entrou naquela cova? Você sentiu medo? São coisas que eu fico pensando, queridos, que eu vou poder fazer. Eu vou encontrar essas pessoas, vou conversar. Sadraque, Mesaque, Abednego, como é que foi? Estar dentro daquela fornalha e dali a pouco olhar, tinha um quarto homem lá dentro, um anjo. Nem as roupas de vocês queimou, nem chamuscou. Sabe, queridos, essas coisas me fascinam. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus que nós temos o privilégio de servir. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós não enxergamos o tamanho de Deus, amados. Muitas vezes nós, com a nossa visão míope, uma visão de galinha, nós diminuímos o tamanho de Deus. Porque nós só estamos olhando para a circunstância. Exercite a tua fé. E para encerrar, queridos, eu estou lendo o último livro que o Jamê escreveu, a respeito da igreja na casa, e eu tirei ali um ensinamento muito precioso. Ele fala de realidade versus verdade. Qual que é a nossa realidade no mundo hoje? Nós vivemos num mundo caído. Quem teve o desprazer de assistir a abertura das Olimpíadas, assim como eu tive, e eu desliguei a televisão na hora que eu vi aquilo, porque aquilo me ofendeu. Aquela distribuição, né? Eles querendo imitar uma mesa da Santa Ceia. Aí depois, quando eu desliguei, eu fiquei nervoso. O Espírito Santo falou para mim, não dê bola. Não dá bola para isso aí. Aí eu me lembrei do Salmo 2, que fala que as nações se amotinam contra Deus, mas Deus ri da cara deles. Sabe por quê? Porque nós não somos nada. Esses homens que acham que têm poder não são nada. Mas Deus é Deus e está reinando. Por isso que Ele dá risada. Então, a realidade é que nós vivemos no mundo caído. Mas a verdade é que o nosso Jesus reina. E sabe o que vai acontecer, amados? Ele virá nos buscar. Essa é a verdade que eu tenho que ter os meus olhos fixos. Não nessa nojeira que está aí no mundo. Mas lembrar, meu Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai. E Ele fez uma promessa e Ele vai cumprir. E eu quero estar preparado para o dia que Ele vier me buscar. Essa é a verdade que tem que mover o coração da igreja. Não essa realidade podre que nós estamos vivendo. Queridos, não olhe para a tua realidade. Não olhe. Olhe para as promessas, para as verdades da Bíblia, as verdades de Deus. Ah, mas eu não posso, eu não consigo resolver esse problema. A verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vocês percebem que quando o diabo lança algo na nossa mente, nós refutamos com a palavra de Deus. Assim como Jesus fez lá na tentação no deserto. Todas as vezes que o diabo tentava Jesus, Jesus falava, mas na palavra está escrito. Vocês percebem o poder que tem a palavra de Deus, amados? É que muitas vezes nós temos uma visão míope, uma visão de galinha, e nós não conseguimos usar o que está escrito aqui.
Porque a hora que a gente aprender a usar a palavra de Deus com fé e poder e autoridade, o diabo corre. Porque ele já foi derrotado, ele não pode vencer a igreja. Mas nós ficamos ali, naquele cantinho do galinheiro. Deus te fez para voar. Deus te fez para enxergar longe. Amém, queridos? Amém. Nós vamos passar agora para um momento muito importante da nossa reunião, que é o momento da ceia. Esta é a verdade, queridos. Por que nós ceiamos? Porque é a verdade que nós cremos. Jesus falou: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. E Jesus virá, queridos. É nisso que eu creio, é por isso que hoje de manhã a gente sai de casa e vem com ansiedade, porque hoje é dia de ceia. E eu convido você, que já é batizado, a não deixar de participar da ceia. Abra a tua Bíblia em Coríntios. A gente sempre lê esse texto, né? Mas é importante. E Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Até que venha. Você crê nisso, amado? Porque se nós não crermos isso, não existe razão para existir a igreja. Isso é a verdade que nos move. Isso é a verdade que tem que mover a minha e a tua vida. Se precisar morrer pelo reino, nós temos que morrer. Materialmente falando. Porque espiritualmente, como o Célio falou ontem de manhã aqui, eu achei muito interessante. Ele falou que ele vai fazer 70 anos. Mas ele tem 49 anos. Porque a nossa idade, ela começa a contar para a eternidade a partir do dia que nós nos entregamos a Jesus e nós nos batizamos. A nossa idade cronológica, essa não importa. Nós vamos viver alguns 70, outros 80, outros 60. E o nosso corpo carnal vai morrer. Mas o nosso espírito, a nossa alma não, e o nosso corpo glorificado. Esses são eternos. E é essa a idade que nós temos que contar. Eu até gostei disso, né? Porque esse ano vou fazer 59 anos. Mas um mês depois, eu completo 32. Então eu vou ficar com 32, né? 32 anos. Mas glória a Deus. Pai querido, nós queremos agora, Senhor, consagrar esses elementos que estão aqui, Senhor. Estamos aqui para celebrar a Tua ceia, assim como Jesus nos ensinou. E cada vez, Pai, que nós celebramos esta ceia, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a Tua igreja, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que o Teu corpo foi moído em favor de muitos. E nós estamos entre esses muitos, Pai. E o Teu sangue foi derramado para nos libertar, Pai, da escravidão em que nós vivíamos. Teu sangue, Pai, foi derramado para nos dar vida e vida em abundância. E nós celebramos isso nesta manhã como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar você, vamos fazer 2 filas aqui, você sair do teu lugar e vir aqui tomar o pão e o cálice, voltar para o teu lugar, espera todo mundo pegar, né, para que a gente possa
para que a gente possa ceiar juntos. Amém? Então pode sair do teu lugar. Não, estou perguntando se você quer falar. Eu quero. Então tá, senão eu ia falar para o pessoal partilhar, a ceia já está dispensado. Não, mas é rapidinho, eu amei essa palavra. Vixe, aquela palavra da águia. Eu amo. Ô, minha querida. Obrigado.
Amém.